seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. O João desempenha funções num call center, sendo este trabalho de extrema importância para ele. É através do seu salário que consegue assegurar a sobrevivência da mãe e da irmã mais nova. Embora o desempenho laboral esteja a correr bem, depara-se com um chefe bastante exigente e pouco tolerante a atrasos. Apesar de estar nesta função há apenas alguns meses, o receio de perder o emprego paira sobre ele. Naquele dia, o João acordou com dor de garganta intensa e sentiu-se febril. Foi logo à sua USF. Mas está a chegar a hora em que tem que dar entrada no seu local de trabalho e ainda não foi atendido pelo médico, mas eis que finalmente é chamado. Ao entrar na consulta, algo nervoso, o João desabafa. Até que enfim, doutor, já estou há imenso tempo à espera. Vamos lá despachar isto. No registro clínico, o médico escreve: paciente entra na consulta com postura agressiva e desafiante. Na vossa opinião, o registro desta informação pelo médico será 2,5 vezes mais provável se o João tiver a pele de cor escura? Ou apenas 1,5 vezes mais provável? Ou será que a cor da pele do João não interfere com a probabilidade do médico escrever esta informação? Caros colegas, vem este quiz a propósito de um artigo que li há dias com o título The Invisible Effect Medical Notes Could Have on Care. Neste artigo, a autora Sara Novak partilha uma reflexão interessante sobre o potencial efeito nefasto a prazo de certas expressões que escrevemos nos registros clínicos dos nossos pacientes. E a reflexão ainda vai mais além, pois aborda também o impacto dessas expressões que usamos como potencial fator disruptivo da equidade dos cuidados que são prestados aos nossos pacientes. A equidade dos cuidados de saúde é um dos core values, um dos valores fundamentais da nossa especialidade da medicina geral familiar. Com frequência, quando falamos de equidade, temos tendência a pensar sob uma perspectiva da equidade do acesso aos cuidados de saúde e temos tendência a colocar a responsabilidade na organização do sistema de saúde e nos responsáveis, às vezes até políticos. Contudo, podem existir outros tipos de desigualdades ou iniquidades. Vou dar-vos aqui alguns exemplos. Se calhar, nem sempre trato de igual forma o doente que me surge no princípio de um dia de trabalho, quando eu ainda estou fresco, digamos, e aquele que surge no final do dia de trabalho, quando já estou cansado. Ou, apesar de bem sabermos que, enquanto médicos, devemos exercer a nossa função com profissionalismo, nós também somos humanos. E, como tal, temos imperfeições. Temos a nossa própria sensibilidade e a nossa própria história pessoal. E, como tal, na interação com o nosso paciente, não somos insensíveis às emoções e pensamentos que o outro, o paciente, gera em nós, que o outro provoca em nós. E umas podem ser positivas, mas outras podem ser negativas. E até que ponto é que essas sensações, por vezes negativas, ou até às vezes preconceituosas, estão presentes na nossa prática clínica? Será que isso interfere na forma como realizamos, por exemplo, os nossos registros clínicos? No tal artigo, a autora refere alguns estudos publicados e muito interessantes. Um deles foi publicado na Health Affairs e tentou avaliar até que ponto o racismo e os preconceitos a ele associados podem ser transmitidos para os registros clínicos. Neste estudo, foi usado um modelo de machine learning
para analisar os registros clínicos eletrónicos num centro médico académico em meio urbano, mais concretamente em Chicago, dos Estados Unidos, para tentar perceber se o uso de descritores negativos do paciente variava consoante a raça ou a etnia de cada pessoa. Foram incluídas na análise um total de 40.113 notas de registros clínicos, de um total de 18.459 pacientes. A título de exemplo, algumas das expressões consideradas como descritores negativos e pesquisados incluíram expressões como resistant, em português resistente, non-compliant, em português não aderente. Através de regressão logística, foi então possível determinar que os pacientes com pele de cor escura tinham 2,5 vezes mais probabilidade de ter um descritor negativo nos seus registros clínicos. E este é um resultado surpreendente e até preocupante. Numa era em que os registros clínicos de cada pessoa são cada vez mais registros partilhados entre diferentes médicos e até entre médicos de diferentes especialidades ou de diferentes unidades de saúde, um descritor negativo, uma vez colocado no registro clínico, é algo que fica como um carimbo, podendo influenciar a forma como aquela pessoa vai ser atendida e cuidada no futuro por outros médicos. Um outro aspecto que deve merecer a nossa atenção é o possível enviesamento pessoal de quem faz o registro inicial do descritor negativo. Por exemplo, um médico que escreve paciente com postura agressiva e desafiante. Para descrever um paciente de pele escura, esse registro pode refletir apenas o enviesamento pessoal que esse médico tem em relação a pessoas com pele escura. Mas, depois daquele descritor negativo ficar registado, ele pode funcionar como um rótulo estigmatizante com o potencial de afetar as percepções e as decisões dos médicos que irão cuidar daquela pessoa no futuro, independentemente desses futuros cuidadores terem ou não o tal enviesamento em relação às pessoas com pele de cor escura. Uma forma prática de contornarmos este problema é o uso de campo de notas pessoais que alguns softwares de registro clínico eletrónico permitem. Essas notas são do próprio médico e não irão ser visíveis para outros médicos no futuro, pois não ficam incorporadas nos registros clínicos do paciente. Por outro lado, os autores do tal estudo também consideram relevante o trabalho que as unidades de saúde, e eu acrescentaria até das escolas médicas, podem fazer nesta área. Trabalhar com os clínicos e com os estudantes de medicina as formas de se evitar linguagem estigmatizante e o uso de descritores negativos nos registros clínicos. Além da importância de serem trabalhados temas sensíveis como o racismo ou outras situações em que o preconceito pessoal possa influenciar a equidade dos cuidados prestados. Caros colegas, em relação ao nosso quiz, eu sei que o resultado é surpreendente para a maioria de vós, mas de acordo com o estudo aqui referido, a resposta correta era: o registro da informação paciente entra na consulta com postura agressiva e desafiante pelo médico será 2,5 vezes mais provável se o João tiver pele de cor escura. Como é óbvio, temos que ter algum cuidado, alguma cautela na extrapolação dos resultados do estudo aqui referido. Este estudo realizou-se em Chicago, nos Estados Unidos, e não quer dizer que obteríamos o mesmo resultado em Lisboa, no Porto ou noutra cidade de Portugal. Contudo, este é um tema importante e foi um tema muito diferente do habitual, muito out of the box no nosso podcast, mas que nos parece muito relevante e que merece uma boa reflexão de todos nós. Antes de terminar, quero deixar um convite para si, caro ouvinte. Envie-nos um áudio com uma sugestão para o nosso podcast, ou apenas uma saudação, como queira. Envie-nos esse áudio pelo Instagram ou pelo Messenger do MG Familiar e tentaremos integrar alguns dos vossos áudios em episódios futuros do nosso podcast.
No áudio, não se esqueçam, deixam o vosso nome, a vossa especialidade e o vosso local de trabalho. E só mais um pormenor, o áudio não deve exceder os 60 segundos. Desde já, muito obrigado. Muito obrigado também por nos ouvir. Fiquem bem, continuem bem e até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.